estamos aqui começando mais um episódio do Jovem Cast, hoje com Gabriel, nossa presença ilustre, muito importante, muito prazer, Gabriel, seja bem-vindo. Vamos começar falando hoje sobre autoconhecimento. Conta um pouco pra gente, Gabriel, sobre você. Bom, sou o Gabriel Marques, sou estudante de psicologia, sou freelancer em redação web, trabalhei também com marketing digital e também sou produtor de conteúdo, onde minha produção de conteúdo eu foco em autoconhecimento. Basicamente, a minha trajetória com autoconhecimento, ela veio através de uma experiência minha particular com meu avô, né? Meu avô tinha AVC. E a percepção que eu tinha sobre autoconhecimento, ela era muito básica, era, tipo, como se dizer, era muito automática. E esse fato mexeu muito comigo, porque o meu avô era, para mim, como se fosse um pai. E eu comecei a fazer um processo de desconstrução muito forte, porque eu tinha pensamentos, assim, de adolescentes, questões de tipo... que eu nunca ia me submeter a limpar um banheiro, que eu nunca ia me submeter a fazer coisas assim que tipo são mais mão na massa assim. E esses pensamentos assim de egoísmo, esses pensamentos de voltados mais para o meu lado individualista, eles eram muito aflorados na adolescência. Mas você não queria esse lado braçal, assim, vamos dizer, das coisas, por qual... Era preconceito meu, né? Era preconceito. E aí eu fui identificar isso mais pra frente, né? Mas eu tinha um preconceito com essas coisas. Só que, aí entra a história do meu avô. Quando ele teve o AVC, eu passei a ver a vida de uma outra maneira. Então, coisas que eu falava assim, como, não vou limpar um banheiro, não sei o quê, que eu repetia muito isso, eu passei a ter que fazer coisas além disso, porque tinha que cuidar do meu avô que estava com AVC. E ele, doente, sem poder falar, sem poder se locomover, acabou me ensinando muito sobre afeto, acabou me ensinando muito sobre família, perseverança, principalmente na condição que ele se encontrava. E eu comecei a ficar meio que constrangido com os meus pensamentos, de tipo, caramba, eu não sou isso, eu tenho que modificar esses meus pensamentos, né? Tem que ir para uma outra vertente. Até que eu comecei a pesquisar por conta própria conteúdos voltados para autoajuda mesmo, né? Voltado para questões que me incomodavam, né? E foi através dos livros de autoajuda, conteúdos de autoajuda, que eu comecei a ir para autoconhecimento. Mas na sua adolescência mesmo? Isso, tinha por volta de uns 14 anos, mais ou menos. Só que eu trago muito o meu avô porque, para mim, ele foi um processo de autoconhecimento muito forte, muito presente. Ele me ensinava muito, mesmo sem falar nada. As ações, a perseverança que ele tinha, mesmo com toda Ele era sua demonstração de força. Ele era uma demonstração de força, mas também era um exemplo que eu via que, tipo, o mundo não era somente esses pensamentos que a gente tem pré-estabelecidos. O mundo não é somente esses pensamentos que a gente tem de julgar, de egoísmo, e assim vai. Eu comecei a ter um olhar mais atento pro lado sentimental. Mas o seu avô, pra você, ele era uma imagem... Tipo, ele não tinha essas pré-definições de... Gabriel, você precisa fazer isso, Gabriel, você... Não, ele não tinha. Normalmente Era muito mais. não tinha. Era minha, sabe? Jovem, quando às vezes a mãe Mas falava, você não vai. Você não vai lavar o banheiro? Não, eu não vou lavar o banheiro, não sei o que, discutia com a mãe com relação a isso. Isso são coisas simples, mas eu percebia que os meus pensamentos eram muito voltados para mim. É muito individualista, não era daqueles que não gostava de dividir as coisas. E essas coisas eu fui percebendo ao longo do tempo. Gabriel, você ajuda? Não, sou filho único. E aí aconteceu que comecei a ter mais consciência e eu falei, não, eu preciso modificar. E o meio que eu encontrei foi através dos livros de autoajuda. Que aí automaticamente eu fui indo e desbravando o autoconhecimento. Na sua carreira profissional, como que você iniciou, já que você já tinha iniciado o seu processo de autoconhecimento, né? Como que isso te impulsionou a entrar
na sua carreira profissional? Você tem quais os seus problemas? Fala a contribuição que o autoconhecimento teve para minha carreira profissional. E como que foi? Pelo que você começou? Então, pulando agora para a parte profissional, lá nessa fase, acho que vocês estão aqui, né? Fase de decidir a profissão, a fase de começar a ter um caminho profissional atingido. Foi uma fase assim de muita indecisão. Eu acho que essa indecisão era muito normal. Porém, alguns conhecimentos que eu vinha adquirindo por conta própria, né, voltado para livros e conteúdos que eu ia desbravando, me ajudaram a ter noções, mas não todas. Então, a minha trajetória basicamente foi de experimentação. Então, eu comecei muito indeciso, que eu acho que como a maioria começa, muito indeciso. Passei por contabilidade, foi pura pressão de família, tipo, porque basicamente a minha família inteira assim, são contadores. E aí foi uma pressão, ó, vou fazer o que todo mundo tá fazendo, efeito manada. E aí eu fui fazer contabilidade, fiquei 3 meses. Família. Hã? Aquela herança de família, você não tem nada a ver. Bem isso, eu quero me encaixar. E aí foi indo 3 meses, olhei para planilha, olhei para números, olhei para coisa, falei, isso não é o meu mundo, não é o meu universo. Tive medo de sair por pressão, mas mesmo assim não saí. Depois eu fui para a área de comunicação, e aí fui para o jornalismo. Era uma área que eu gostava muito, gostava bastante. Porém, questões financeiras da faculdade que eu estava, não conseguia manter a faculdade, porque todas as faculdades eu fiz questão de fazer particular, né? Então, tinha um emprego, que aí me ajudava a pagar a faculdade, e aí quando eu fui para o jornalismo, praticamente o meu salário inteiro, ele ia para a faculdade. E aí eu não estava conseguindo manter. Tentei negociar com a faculdade, não consegui, tive que sair. E aí, nesse meio tempo, eu fiquei naquela crise, né, existencial. Meu, 2 faculdades, para onde que eu vou? E agora? O que eu faço agora? Tô perdido, eu não sou ninguém. E esses pensamentos rolou muito. Dessa fase foi aonde eu comecei a intensificar mais os estudos, né? E via que a minha escolha profissional não me definia como pessoa. Então, isso foi muito forte para mim. Tipo, é uma pressão social, do meu ponto de vista, é uma pressão social que a gente carrega de ter que definir uma profissão. É importante, mas não define a gente como pessoa. Então, você acredita que eu não preciso de uma profissão para ser alguém no mundo, como dizem? Necessariamente, a profissão ela tem um valor econômico e um reconhecimento social, né, no meio. Mas ela não te define, não define o seu caráter, ela não define o seu valor, ela não define a quantidade de possibilidades que você tem. Então, muitas vezes as pessoas são tipo, demitidas ou possuem poucas oportunidades, né, de vagas de emprego e acham que aquela condição define ela para o resto da vida. E não define. Então, sempre é um novo dia, sempre é uma nova chance. E aí, a partir do momento, nessa parte que eu comecei a ter essa consciência, eu falei, não, o que eu gosto de fazer? Já que eu gosto de falar sobre autoconhecimento, gosto desses assuntos e estudo por interesse próprio, por que não abrir um canal no YouTube, né? Aí eu falei, vou ver se tem algum curso que me ensine isso. E aí foi onde eu decidi entrar e fazer produção multimídia para experienciar um pouco do mundo digital, né? Um pouco das mídias, um pouco sobre roteiro, um pouco sobre edição de vídeo, YouTube e tudo. E aonde meu canal surgiu, o Saindo do Caos, ele acabou surgindo nessa fase de experimentação mesmo da faculdade. Eu falei, vou tocar assim. Vou indo. E vamos ver até onde vai dar. E aí, esse canal eu acabei colocando no ar como uma forma de colocar todo o conteúdo que eu tinha na faculdade, colocar ele em prática. E esse canal me ensinou bastante, né? Acabou me ensinando bastante. Acabou me abrindo portas para trabalhar também com outra área de marketing digital. E a partir disso, eu comecei a entender que tudo que eu estava fazendo na minha vida estava se relacionando a pessoas. E aí eu pensei, aí tem alguma coisa que a vida tá me falando, né?
tudo que eu faço está relacionado a pessoas, e eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de entender sobre a mente, eu comecei a aprofundar os estudos por conta própria em psicologia, comecei a me interessar muito, até que hoje eu comecei, esse ano, a cursar psicologia para agregar mais conteúdo, agregar mais embasamento nos conteúdos que eu levo para o canal. Nessa faculdade que você fez, né, saída e vinda da faculdade, de várias opções que você teve, você acha que teve algum peso hoje em dia para você? Como assim? Teve algum ensinamento que você pôde usar em dia? Você não seguiu a área, mas teve uma aplicação hoje em dia? Você fala as outras que eu Isso. deixei. Eu acho que tudo na nossa vida, por mais que a gente desista das coisas, né? A gente, parei de fazer contabilidade, parei de fazer jornalismo. A gente sempre carrega uma bagagem que a gente aprende. Por mais que a gente não conclua, mas a gente vai aprender alguma coisa que uma hora ou outra a gente vai utilizar. Seja aprender a se relacionar com pessoas diferentes ou até mesmo a bagagem técnica. Então, basicamente, para montar os roteiros do vídeo que eu vinha, a base de jornalismo que eu tive, fazendo durante um ano, me ajudou bastante na questão de roteirização, né? Aí, com a faculdade de multimídia, potencializou isso. Não sei se vocês chegaram a acompanhar lá o canal Saindo do Caos. Eu tenho uma experimentação de vídeo para YouTube e no início eu crio uma introdução. Uma introduçãozinha. Essa introduçãozinha é um ensaio cinematográfico, um ensaio voltado para cinema mesmo. De só cenas, mas ali tem um roteiro por trás. Tem um roteiro de uma mensagem que eu quero passar. Então a faculdade me ajudou muito, de jornalismo me ajudou muito nisso. Tem uma fase também, que eu acho que eu acabei pulando, que é a fase também que eu empreendi dentro do marketing digital, que o curso de contabilidade me ajudou a fazer a base do empreendimento. Então, controle de fluxo de caixa, controle de débito e crédito, lançamento de nota, essas coisas, na época que eu empreendi, me ajudou bastante. Então, eu acredito, eu volto a afirmar que, por mais que a gente desista das coisas da nossa vida, a gente vai acumulando uma bagagem. Uma bagagem profissional, emocional, de aprendizado, que sempre a gente vai estar utilizando. Você diria que como foi quando você falou assim, eu não quero mais pensar assim, né, que você disse, voltando à parte do autoconhecimento. Eu não quero mais pensar assim, eu não sou assim. Esse processo até você chegar no autoconhecimento, você diria que foi tranquilo, que foi dolorido? Como que foi pra você? O que você viu de uma mudança mais absurda, assim? Positivamente e negativamente? Se tiver os dois. Então, nessa fase que eu estava me questionando, eu acho que eu aprendi a ter uma consciência maior sobre a minha vida. No sentido, muitas vezes a gente coloca a nossa consciência em coisas, em fatos grandes, que são memoráveis. Só que, através dos estudos de autoconhecimento, eu fui entendendo que são nos pequenos momentos, são nas pequenas atitudes que a gente vai tendo no nosso dia a dia, que a gente vai aumentando o nosso repertório de autoconhecimento. Então, nessa fase, me ajudou bastante a prestar atenção na minha própria vida. Muitas vezes a gente se perde com a questão de uma pessoa de sucesso que a gente almeja, uma carreira, e fica perdido e esquece o dia a dia. E o autoconhecimento que eu estudo e eu tento propagar é um autoconhecimento que a gente volta para a realidade, no nosso dia a dia e nas pequenas coisas. Então, quando eu falo que o meu avô ensinou muito, era com ações, por exemplo, por mais que o meu avô estava todo cheio de, não sei se pode falar isso, mas estava cheio de merda, até as costas, Debilitado. debilitado, e ele estava sorrindo. Ele estava feliz, mesmo estando naquela condição. E aí eu pensava, como que um ser humano naquela condição toda, todo debilitado, dependendo de outra pessoa, consegue sorrir? E era algo que me fazia bem cuidar dele. Então, conceitos que eu tinha de que eu não ia cuidar de ninguém, de que eu não ia... Era muito individualista, muito egoísta, foi por água abaixo. Deu um tapa na sua cara. Foi bem isso. Então, precisou de provas, né, reais, assim, para eu acordar.
E aí, agora, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, o autoconhecimento, nessa fase, ele me ajudou a ter mais consciência que ele não acontece em coisas externas. Ele acontece muito mais no nosso dia a dia. Pequenos detalhes. Desculpa. Você falando que o autoconhecimento foi muito importante para você. Como você acha que o autoconhecimento é muito importante para nossa geração, a era digital? Você acha? Como que é o autoconhecimento? Principalmente com a influência, né, da internet, Os padrões que a sociedade impõe. Exatamente. Para mim é de extrema importância. Só que aquilo que eu falei, tem um tabu sobre o assunto de autoconhecimento, que ainda mais para essa geração, eu acredito, no meu ponto de vista, que a gente tem que ser mais didático para compartilhar esses assuntos. Trazer o adolescente para se sentir na realidade, visualizar os assuntos. Porque, igual você falou, nem todo adolescente, principalmente agora na área digital, gosta de ser autodidata e falar, eu quero aprender sobre isso, então eu quero me conhecer. Eles querem suprir o tempo que eles têm disponível, né? E eles levam para si qualquer informação, qualquer conteúdo. Sim. E a própria rede social, ela tem o intuito de trabalhar com o algoritmo para te distrair, gerar conteúdos que gerem economicamente mais dinheiro. E os conteúdos que hoje geralmente os jovens acessam são voltados a mais entretenimento. São poucos conteúdos assim, de aprofundamento, né? É importante para mim nessa idade, porque é uma idade que eu chamo que as decisões vão começar. É aquela pressão da família, é aquela pressão do mercado de trabalho, aquela pressão interna sua de que eu preciso dar certo. E o autoconhecimento, ao meu ver, ele é um aliado para você não seguir um caminho perfeito, mas você conhecer suas emoções, principalmente, e como que você pode lidar com elas. Você falou de caminho perfeito. Você acredita que pode existir um caminho perfeito? Não. Eu não acredito que exista um caminho perfeito. A vida ela é feita de altos e baixos, e ela mesmo, eu costumo dizer assim, quando falo de perfeição. Se até a linha do batimento do coração, se você olha lá no aparelho batendo, ela não é perfeita, por que a vida vai ser? Não sei se vocês já pararam para reparar sobre isso, mas a natureza, que é o coração, é a base da nossa vida, que bomba o sangue para todos os órgãos, ele tem essa resposta de que não é perfeito. Sobe e desce, sobe e desce. Então, é uma filosofia que eu extraio de um autoconhecimento de tipo, não existe linha perfeita. A gente sempre vai estar descontente com algo, feliz com outra coisa. Faz parte da natureza humana. Eu acredito que, ao paralelo de uma vida perfeita, existe uma vida equilibrada. Eu acredito que isso é possível. Você buscar algo, chegar mais próximo de um equilíbrio. Mas vida perfeita jamais. Eu não acredito. O autoconhecimento, você tinha falado que sobre a era digital, que o adolescente consome muito a internet. O autoconhecimento serve para, eu posso falar, para denominar os meus limites, para me saber os meus limites? Automaticamente, assim, quando você começa a se interessar por esses assuntos, você vai entendendo o comportamento seu no dia a dia. E quando você entende alguns comportamentos e reflete sobre eles e vê o que a sua ação causa no outro, nas relações, você vai enxergando que você tem limite. E todo ser humano ele tem limite. Esse limite, muitas vezes, ele vem não de forma clara pra gente, mas quando ele vem de forma clara, ele se manifesta em sentimentos. Seja raiva, seja angústia. É sinal de que o seu corpo está se comunicando que você tem um limite. Então, o autoconhecimento ele é muito importante para a gente conversar diretamente com esses sentimentos, conversar com os nossos comportamentos, no nosso dia a dia e principalmente com as relações. Principalmente agora, né, que nessa era digital, principalmente, estamos todos no limite, principalmente após a pandemia, e querendo ou não, as pessoas acabam normalizando isso. E vira trend de TikTok, Instagram, de nada, porque eles acham normal, tipo, sentir raiva, ai, vou socar a parede.
choro o dia inteiro, me isolo. Você acha que isso acaba normalizando e banalizando o autoconhecimento? Olha, uma coisa que eu vou falar pra você assim, é normal sentir raiva. É isso que muitas vezes a gente acaba confundindo. É normal sentir raiva, é normal se sentir mais pra baixo, é normal. O problema é quando isso vai para um lado de excesso, né? Tipo, quando isso excede, quando extrapola. Isso é sinal de que você já está partindo de um descontrole do seu corpo. Então, eu acredito que seja normal sentir tudo isso. Porém, o que acontece muitas vezes, através das informações que são geradas nas redes sociais, não é que é uma normativa de que isso seja normal, é um conformismo, ao meu ver. No sentido, é um conformismo de aceitar essa condição de que você tem que viver uma vida sob pressão, de que você tem que viver uma vida maçante, de que você tem que viver uma vida em prol de dinheiro e vice-versa. Então eu vejo que é mais a questão de algo confortável, né? Um ponto de vista confortável. Como que você poderia relacionar o autoconhecimento com a autoestima? Eles estão muito ligados? No meu ponto de vista, estão totalmente ligados, porque se você fala em autoconhecimento, é basicamente um processo de olhar para dentro, se analisar e você se analisando, automaticamente você vai analisando seus comportamentos. E a autoestima tem muito a ver com o meio social que você é inserido, como que é vista a autoestima e também como você enxerga a autoestima. Então, se você falar no meio social, autoestima, ela tem formas e padrões que faz com que a sua autoestima das pessoas sejam mais baixa. Assim como se você tem um olhar mais atento para esses padrões se repetindo na sua vida, as crenças, as falas que são impostas pelas pessoas, né, no dia a dia, se você tem a consciência disso, você passa a melhorar a sua autoestima, porque você enxerga que muitas vezes esses padrões que são impostos não cabem a você. Então, o autoconhecimento te ajuda a trazer essas reflexões com relação à autoestima. Você tem um canal no YouTube, né? E lá você trabalha bastante essa questão do autoconhecimento. E eu assisti um vídeo também que você tratava sobre minimalismo. Queria trazer aqui pra gente conversar um pouco, porque eu achei muito interessante. E eu queria que você explicasse um pouco pra gente o que seria o minimalismo em si. Eu queria fazer o contrário. Ixi! Eu vou propor a vocês me explicarem, na visão de vocês, o que seria o minimalismo. Aí eu venho falando. Mas aí vai falar. O minimalismo seria, acho que tem um mínimo, não algo que hoje em dia tem uma sobrecarga. Então, meio que viver a vida no mínimo. Eu acho que seria você viver a vida sem mais, como que fala? Sem muito, sabe? Sem querer extravasar tanto assim, coisas que você não precisa, sabe? Ou então fingir. Eu acho que seria o minimalismo, seria você viver os seus sentimentos e em si, né? Não os outros. Isso é um caminho certo. É basicamente isso, porém, uma definição assim para entender o minimalismo é basicamente que o conceito minimalista, ele é basicamente você viver uma vida essencial. Com base no que é essencial, mas essencial para mim é diferente do essencial para você. Então, não é que é viver no mínimo, porque se você fala assim, viver no mínimo, vai ter uma distorção de compreensão, tipo, tem que viver igual Buda. Tem que viver, né? Lá, ou pedindo comida, não sei o quê. Não, não é assim. Ele filtra o essencial de cada pessoa. Então, ele respeita, é uma filosofia, né, que respeita a individualidade do ser humano. E faz questionamentos sobre tudo que é excesso dentro da sua vida. Então, provavelmente, dentro do seu repertório, você vai me falar que você vai ter uma experiência que você tenha em excesso.
ou seja, em consumo de informação, ou gastos desnecessários, ou consumo de roupas desnecessárias. Você acredita que você teve excesso de informação nessa sua trajetória? Se eu tive excesso de informação, Nessa sua trajetória. Antes de você. Porque você passou por contabilidade, jornalismo e tudo mais, ou você acredita que tudo, de certa forma, te agregou dentro da sua necessidade? eu acho que com relação a esses excessos, assim, você fala pela quantidade que eu passei, né? Eu não vejo, eu vejo... Em base ao minimalismo. Isso, mas o minimalismo ele traz o conceito de excesso, basicamente, excesso aquilo que te faz mal, entendeu? Aquilo que gera desconforto para o ser humano. Esse tipo de excesso de informação fez parte da minha trajetória. Então, para mim, foi bagagem. Mas ele questiona os excessos que fazem mal. Então, basicamente, quando uma pessoa vai pesquisar sobre minimalismo, o que ela vai conhecer, materializado mesmo, é a questão do gasto financeiro. Do gasto financeiro, muitas vezes, que a gente tem de coisas que a gente não precisa e acumula muito dentro de casa, que a gente não repara, só vai consumindo porque a gente está agindo numa impulsão nossa. Está agindo, e não está enxergando isso. Aí o minimalismo traz um questionamento, uma filosofia, para você entender da onde está vindo esses comportamentos. E, tipo, será que tem a ver com aspectos emocionais? Porque muitas vezes a pessoa consome, não é simplesmente porque ela quer, mas tem a ver com ansiedade, tem que estar coligado com alguma falta que ela tem em vida e ela desconta na compra. De se sentir feliz, né? Ter essa sensação de, meu Deus, é novo. Isso. E aí, muitas vezes, isso é um conceito assim, da psicologia, que onde há falta, muitas vezes gera excesso. E o minimalismo ele traz isso. Que é onde tem falta de algo, de olhar, seja de um olhar atento, seja de eu me atentar para o meu comportamento, uma falta, há uma atitude exagerada, uma compulsão. Quando você começou a ter uma vida minimalista, tem alguma coisa que você viu que falou, essa coisa não é essencial pra mim? Então você retirou da sua vida? O que estava te atrapalhando? Isso. Assim, eu não me considero ter uma vida minimalista. Eu utilizei do minimalismo como ferramenta para me conhecer, né? Então, se você analisar pessoas que são minimalistas, elas têm uma conduta, elas têm uma caixinha que elas seguem, assim. Eu não sou a favor. Eu utilizei os conceitos para ver o que fazia sentido para mim. Você acha que a gente não se deve colocar em caixinhas? No meu ponto de vista, eu acho que isso te limita como ser humano, né? Mas esse é o meu ponto de vista. Mas respondendo a pergunta do que eu extraí, em questões práticas mesmo, que nem hoje eu não tenho televisão. Mas não foi por uma questão de, tipo, modismo do minimalismo. Vamos tirar tudo da minha casa, vamos viver no branco, né? Vamos dormir com as plantas no chão e comendo sopa. Bem isso. Não foi isso. Basicamente, o questionamento foi de necessidade. Lembra que eu falei, o que é essencial? Naquele momento, a televisão não estava sendo essencial para mim, porque ela ficava mais parada do que outra coisa. Eu assistia os programas voltados para celular, voltados para computador. Eu acho que isso vai vir da geração. Acho que a televisão, aos poucos, ela não vai ser um ponto de entretenimento principal. Né? Já está assim. Né? Então, você vê hoje, muitas vezes, as pessoas às vezes nem assistem TV, preferem assistir Globoplay no celular. Usa a TV pra assistir Netflix. Eu acho que a TV ela entra mais para amplificar a tela. Mas a função em si, ela está sendo dissipada. Então, eu falei, tá parado aí, vou vender isso, vou gerar um dinheiro com isso. Não tem necessidade para mim. E aí entra um conceito minimalista, que não é essencial para mim. Então, tirei, eu fico com o que é essencial. Você falou que você utilizou do minimalismo para se conhecer. Como? Como que isso te ajudou o seu autoconhecimento, que eu não entendi muito bem como eles se ligam. Como os dois se ligam? Eita, essa aí Então, como os dois se ligam, os dois são forma de... Autoconhecimento é o processo, tá? É o processo que a gente tem de se olhar,
de perceber o nosso comportamento, de perceber a nossa conduta durante o dia, durante a nossa vida. Isso é o autoconhecimento. Minimalismo, ele é uma ferramenta. É uma filosofia que tem ensinamentos pré-estabelecidos que te fazem questionar principalmente sobre o que é essencial para você. Então, o meu ponto que uniu autoconhecimento com minimalismo foi em questões financeiras. Que, basicamente, eu era descontrolado financeiramente. Eu não conseguia guardar dinheiro, eu não conseguia... muitas vezes eu tava tentando guardar dinheiro para comprar alguma coisa, aí surgia outra coisa de última hora, eu falei, não, eu quero isso. Aí eu falava, putz, era E o outra outro? coisa. E o outro? E aí eu falei, meu, isso aqui não tá legal. E isso eu comecei a perceber a partir do momento que eu comecei a morar sozinho, né? Porque muitas vezes quando a gente tá embaixo do teto dos nossos pais, tem muita... às vezes a nossa mãe, ela acaba ajudando em alguns aspectos, assim, né? Mas quando eu fui morar sozinho, veio esses questionamentos para mim. No sentido de, cara, se eu não aprender a lidar com o meu dinheiro agora, o que vai acontecer? Tem uma outra pessoa comigo, né? Que é minha esposa. E aí, o que eu vou fazer com isso? Eu não sei. E aí eu comecei a correr atrás assim como fui atrás de conceitos dentro do autoconhecimento, fui atrás de entender como que eu poderia lidar com isso. E aí, pesquisa, acabei encontrando o minimalismo. E aí foi um ponto que uniu os dois. Que eu falei, caramba, esse minimalismo aqui, ele não serve somente para coisas materiais, para desapegar de roupa, para desapegar, tipo, em questões de economia, não sei o quê. Mas ele serve para um processo de reflexão. Então, só para vocês entenderem, com relação ao financeiro, muitas vezes a pessoa que gasta, é condicionada a gastar muito, ela não é somente a atitude que a gente deve julgar, mas o que está por trás. Por que ela gasta? O que te gera impulso de comprar muita roupa? Quais são os gatilhos? Então, tem muita coisa por trás que o minimalismo ajuda a entender. Entendi. E você vê na geração de hoje, que é muito complicada, entre aspas, como você pode orientar eles a começar a ter um autoconhecimento, a se autoconhecer? Começar a se autoconhecer é uma pergunta difícil. Porque eu acho que conforme a geração vai mudando, os estímulos vão mudando. Mas se eu fosse mais jovem, hoje, eu acho que a maneira que eu comecei, não sei, mas eu acho que ela foi prazerosa. Mas eu começaria a me atentar muito sobre as minhas relações, principalmente, né? O que acontece dentro de casa, me questionar sobre isso. E um caminho que eu muitas vezes é criticado por muitos, mas eu acho que é muito mais atrativo, é o caminho de conteúdo de autoajuda. Porque eu acredito que são pílulas que são jogadas e você vai criando uma consciência sobre o processo de autoconhecimento. Então é usar e abusar do YouTube, atrás desses conteúdos principalmente, usar e abusar do YouTube. A partir do YouTube você vai identificando, você vai tendo aprofundamentos. Existem livros que você possa ler. E eu acho que o fundamental, cara, é prestar mais atenção nas conversas. Eu acho que isso era uma coisa que eu não prestava atenção. E quando eu passei a prestar atenção nas conversas, eu aprendia muito. E eu acho que é uma maneira bem legal e mais prática de começar a se autoconhecer. Como assim você diz prestar atenção nas conversas? Quando você está conversando com uma pessoa, muitas vezes, a gente liga ao modo automático. Você escuta só blá, 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 Ou às vezes blá. você escuta... Não. Ou às vezes você escuta só aquilo que você quer. Entende do jeito E absorve aquilo que você quer. Quando a gente pratica uma escuta ativa, que é aquela escuta, não, eu vou prestar atenção porque eu me importo com o Rafael. Eu vou prestar atenção porque eu me importo com você. Quando você pratica essa escuta ativa, você vai tendo aprendizados. Mesmo que sejam insignificantes hoje. Mas que amanhã você vai cruzar e falar, putz, é verdade, faz sentido o que eu vivenciei ali. Ele parecia doido, mas agora tudo se encaixou. Então, acho que é um caminho muito fácil, prático, não requer dinheiro, não requer nada, é você praticar essa escutativa. Acho que ela ajuda bastante. Então, chegou algum colega, algum amigo da faculdade, do curso aqui de vocês para poder conversar, cara, ouve ele. Cada um carrega uma bagagem muito interessante.
a gente pode aprender muito. Você falou sobre livros, que eles ajudam muito no autoconhecimento. Eu vi que você trouxe 2. Você poderia falar pra gente sobre eles? Falar sobre os 2 livros. Então, eu escolhi, tem que mostrar ali. Aqui, ó. Trouxe 2 livros e eu escolhi ele de maneira estratégica. Quando eu recebi o convite de vocês para poder participar aqui, eu fiquei pensando na indicação dos livros, mas eu fiquei pensando o que mais acontece com os jovens nessa fase da adolescência. Ainda mais quando ele está se encaminhando para o meio profissional. Fiquei pensando nisso. E 2 coisas que, no meu ponto de vista, acontecem muito, que fazem total diferença a gente se atentar para isso. Uma, os jovens, muitas vezes, até mesmo pessoas mais velhas, se incomodam muito com o erro. E quando você vai aprender numa trajetória profissional, seja na profissional, seja nos seus relacionamentos, ele vai fazer parte. Pensando nisso, aí eu escolhi esse livro aqui chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro aqui chamado A Coragem de Ser Imperfeito, porque ele trata sobre um lado que muitas vezes socialmente não é enxergado, que é a nossa imperfeição. E como que a gente lida com ela? De uma forma automática, a gente descarta. A gente não quer mostrar para os outros que a gente tem imperfeições, a gente quer fazer tudo bem perfeito, a gente quer entregar sempre o nosso melhor, a gente quer passar uma imagem maravilhosa para todo mundo. Só que nisso você está lutando contra a sua própria natureza. Porque o seu lado de imperfeito, ele está sempre gritando. E esse livro da Brené Brown, ele traz a reflexão voltada para a importância que o erro tem para o seu desenvolvimento do autoconhecimento. De que o erro faz parte dessa construção de quem você é. Cada dia. Então, hoje, basicamente, se a gente está aqui gravando esse podcast, se a gente está aqui juntos, diversos erros da nossa vida, foi necessário a gente aprender para estar traçando esse caminho. Então, a indicação dele é para a gente aprender a entender que o nosso lado imperfeito, ele faz parte da gente e como que a gente usa ele a nosso favor. Acho que esse é o ponto-chave do livro. Aí, o segundo é um outro questionamento que eu fiz com relação ao jovem, né? Que chama o poder do agora. Eu acho que as mídias sociais, principalmente, geração TikTok, geração Instagram, não sou contra, porém, eu acho que ela desvirtua a gente sentir o agora. E decisões que muitas vezes a gente precisa tomar nessa fase, é muito importante a gente estar presente no que a gente está fazendo. Que nem agora aqui, todo mundo está presente, prestando atenção no que está acontecendo, a gente está presente. Só que muitas vezes, por conta de estímulos das redes sociais, estímulos da mídia, como ele acabou entrando muito na nossa vida, a gente acabou perdendo essa preciosidade que é desfrutado agora. Então a gente passa, a gente tá comendo, mexendo no celular, fazendo chapinha. E como que o nosso corpo entende isso, velho, sabe? E esse livro traz esse questionamento. Você, muitas vezes, estar conectado com o agora te ajuda a lidar com diversos sintomas e sentimentos, como ansiedade, como uma angústia, que você entende o que está acontecendo. No seu canal você tem um vídeo que fala sobre o medo do futuro. E queria relacionar, né, esse livro que fala do poder do agora, né? Você acredita que o medo é um dos sentimentos, né, que mais te tira do agora, tipo o medo do futuro, o medo de dar errado? Medo. Eu acho que todos, ao meu ponto de vista, todos os sentimentos são capazes de tirar do agora. Porque eles, muitas vezes, antecipam ou retardam o seu pensamento. Ou você vai ter lembranças do passado, ou você vai ter aspirações pelo futuro. Então, alguns sentimentos, eles fazem com que saia. O medo, a gente tem que entender o que é medo. Eu quero entender, você sabe o que é medo? Medo, pra mim, é tipo você estar apreensivo com algo. Você está
estar apreensivo com o que pode acontecer, com o que já aconteceu, não, né? Com... o que pode acontecer, tipo, se vai dar certo, se não vai, se vai dar errado, se você vai morrer, se você não vai. Um tipo de precaução. Então, eu acho que você ficar pensando naquilo, pensar em várias possibilidades, você pensa o tempo todo naquilo e acaba gerando uma insegurança do que pode acontecer ou não pode acontecer. Vocês estão certos. Vou trazer a concepção de medo em duas vertentes. A primeira é um medo que é natural, é o instintivo. É aquele medo que, se você não tiver, muitas vezes você vai ser mordido por um leão. Esse é um medo que é instinto nosso. Sem ele, a gente não consegue se proteger. Então, muitas vezes você não vai colocar a mão na jaula do leão, porque você já teve uma experiência, você sabe, te gera um medo, e esse medo faz com que você não coloque a jaula no leão. Se você só tivesse coragem, imagina. Então, esse é um medo instintivo nosso, natural. Existe esse medo em excesso, né? E esse medo em excesso, muitas vezes, que é o preocupante. Ele vem de uma forma natural, porém, quando ele é em excesso, e quando eu falo em excesso, é aquele que paralisa você. Tipo, se eu olhar aqui pra fora, eu vou ficar com medo de ter pesadelo à noite, não vou Não dormir. tô te entendendo, Marcelo. É um medo, vou te dar um exemplo. A gente tá decidindo a carreira. Aí você... Olha as narrativas que a mente constrói. Eu vou decidir, eu vou pro jornalismo. Mas jornalismo não vou não, porque eu não tô preparada para isso. Eu vou, acho que, para a área de comunicação, mas eu quero ir para uma vertente mais bastidores, assim. Será que jornalismo é bom? E aí você fica se questionando. Só que são tantas teorias que você coloca na cabeça que você criou, que te gerou um medo. E aí você, quer saber? Não vou. Ou você acaba usando qualquer coisa por esse ponto desse medo. Por exemplo, a gente tá aqui, né, fazendo curso preparatório, e uma das coisas que a gente mais vê é sobre o nosso futuro, né? A gente tem que fazer um projeto de vida, se preparar. E uma das coisas que a gente mais fazia, né, com frequência, era nos definir o que a gente quer pro nosso futuro e o que a gente sente com isso. E com você falando agora, me deu até um flashback aqui. Que o que eu mais colocava era que eu tinha medo de dar errado, né? E chega até na imperfeição, né? De dar errado. E aí acontece que eu acabava não começando diversos projetos que eu queria, que poderia me agregar lá no futuro, por medo de não... não sei. Uma coisa muito interessante que eu vou trazer que traz nesse livro. Muitas vezes o conceito de coragem, ele é totalmente distorcido dentro da sociedade. Coragem, muitas vezes, é a pessoa que obtém grandes sucessos. Esse livro traz uma reflexão muito interessante. Que muitas vezes a coragem, uma pessoa corajosa, é a pessoa que aceita as suas imperfeições. Ela aceita os seus erros e entende que na vida você sempre vai ter oportunidade de estar melhorando. Por mais perfeito que você queira ser, dentro da área profissional, dentro da área de relacionamento, vai ser difícil você escapar do erro. Porque você não nasceu sabendo tudo. Entendeu? Então, é um questionamento que esse livro traz. Então, foi por isso que eu trouxe de forma proposital para vocês, porque eu vejo que é uma fase que isso aqui bate muito forte. Vai bater, quanto mais velho também vai bater, mas acho que essa hora aqui que vocês estão, esse momento exato de decidir carreira, decidir profissão, decidir o que vai fazer, decidir tal coisa, isso aqui é importante. Você acha que aqui, no auge de 15, 17, enfim, quando você está acabando a escola, que as pessoas querem que você decida o que você vai ser, decida a sua vida, você acha que podemos dizer que é um momento pra gente decidir tudo que a gente vai decidir, tipo... Como explicar? Você acha que... Quando é a hora certa, né? É que, tipo, não a hora certa, mas eu diria, tipo... Meu Deus, se eu não decidir agora, já era.
É porque a sociedade impõe muito a questão da idade. Tipo, tem uma idade certa pra você fazer isso, aquilo. Senão você é considerado velho demais ou sem experiência demais. Experiência assim demais. Eu acho que, para fechar aqui, eu acho que essa imposição social, essa imposição que às vezes vem da família com relação a essa ter que decidir, é muito. Vem da cautela dos pais de querer o melhor para você, uma ansiedade, mas também vem também do nosso modelo social que a gente está acostumado de querer as coisas rápido. Isso é do ser humano. Querer as coisas rápido. Estar sempre com pressa, É, você tá sempre com pressa pra tudo. Até pra decidir uma coisa. Cara, você tá o quê? 17. 17 anos, você? 16. Pressa pra quê? Do quê? O que Do você quê? vai fazer? Você acha que você vai resolver a vida em 1 ano e meio, 2 anos? Aí vem o medo do futuro. É pensar o agora, o poder do E aí o poder do agora é isso. Você lida com esse medo do futuro, esses anseios, pensando no que você tá fazendo agora. Então, pra resumir assim, que a gente vai fechar, você diria que resume o autoconhecimento pra gente e o minimalismo em uma palavra, assim. Pra fechar? Bom, autoconhecimento, pra mim, é um processo que a gente tem. Diariamente está acontecendo de forma inconsciente. A diferença é que algumas pessoas criam consciência para ele e tem aprendizados que vai potencializando a sua inteligência emocional durante a vida, né? Vai potencializando suas relações, quando você cria consciência para isso. Isso é autoconhecimento. Quando eu pego esse autoconhecimento e vou testar nas relações, isso é autodesenvolvimento. Minimalismo é uma ferramenta, uma filosofia simples para a gente se conhecer. Que muda basicamente que mexe com o seu pensamento. Isso. Ele se utiliza de artifícios de questionamento. Perguntas mais profundas que te ajudam a refletir. Entendi, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, foi muito importante. Vou adquirir os dois, vou pegar pra mim e levar pra casa. Foi um prazer, gente, eu que agradeço. Prazer. Imagina, um prazer por nós. Eu voltando a postar os conteúdos lá no canal. Por favor, eu adoro esses vídeos. Caos. Eu espero que vocês também comentam, que vocês tragam também, tipo, o que vocês acham, o ponto de vista de vocês é importante. E para fechar, eu agradeço demais o convite. Estou muito feliz. Olha, assim que você terminar a faculdade de psicologia, manda uma mensagem assim pra uma consulta, talvez. Tá bom. Muito obrigada, gente, por hoje. Esse foi o nosso podcast com o Gabriel. Foi muito importante, espero que vocês tenham gostado. Deixam o seu like e comenta o que vocês acharam. Comenta quem vocês acham que seria interessante, os assuntos e quem vocês gostariam que aparecesse aqui. Tchau, tchau. Tchau.